Jesus, Kardec e as obsessões. Vamos falar um pouco dessa interação que ocorre dos dois planos e que nos afeta e nos auxilia também mutuamente, que é os dois planos onde que há o aprendizado. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio, porque são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Todos nós, de alguma forma, como nesse texto está estipulado, sente, ou pelo menos sente as intuições. Outros são mais graves no sentido da comunicação, que já são, dá para se dizer assim, instrumentos para que esses espíritos se manifestam, trazendo as informações, as energias. Então, a mediunidade consiste no intercâmbio realizado entre a alma e os espíritos. O médium seria então o mediador entre as duas esferas, ou seja, o veículo físico sobre o qual os espíritos manifestarão sua inteligência. Por conseguinte, todos aqueles que sentem a interferência dos espíritos de forma mais amena ou aflorada são médiuns. Por isso mesmo, a mediunidade não é processo exclusivo dos espíritas. Ela pertence a todos, portanto, é um patrimônio do homem. Então, independente da situação religiosa de cada um, essa mediunidade se manifesta. Em qualquer obreiro ou pessoas até mesmo que não trabalhem, tem essa capacidade. E ela será aflorada e melhorada a partir do uso e do melhoramento íntimo, moral, daquele que a possui. Ou seja, todos nós. Então somos capazes de receber essas influências, dependendo muito do teor das nossas intenções e o que temos como ideia. Se somos mais abertos, se temos ideias de auxílio, somos secundados, assim possamos dizer, por espíritos melhores. Mas não é sempre assim que ocorre. Dependendo das nossas intenções, às vezes como oscilamos, dá para se dizer assim, nas nossas ideias, baixamos por conta das preocupações rotineiras, as ocupações, as preocupações fazem com que alguns tipos de dificuldades se instalem, também inerentes à nossa natureza. Eu digo sempre que somos responsáveis por aquilo que sentimos e aquilo que atraímos para nós, porque o intercâmbio ele se dá sempre, todos os dias. Até outro dia que eu falei nesse mesmo tema, não é para nós nos ficarmos horrorizados, mas estamos sempre com contato com essa espiritualidade, daqueles que desencarnaram ou daqueles que nem fazemos ideias de quem sejam e que já pertenceram, já viveram nesse local ou em outros e que são atraídos pelaquilo que a gente tem como opinião em relação a eles. É muito importante que a gente
atenção, seja articulada a palavra ou por pensamento, chega ao endereço, ou chega onde aquele estiver. E não raras vezes ele se encontra perto, muito perto, às vezes no mesmo local onde vivia. Então por isso que a gente deve ter uma cautela e um respeito, até respeitando a própria situação. E como agora há pouco ainda nós estávamos falando, porque essa transição para a espiritualidade, ela não se dá instantânea e perfeitamente, estando num estado bom, assim de pronto. Isso são, dá para se dizer assim, não digo exclusividade, mas daquele que se esforçou por ser melhor, fez tudo o que podia em relação a si, aos outros, envolveu, teve sentimento para ter um desenvolvimento ou um desenlace rápido e mais tranquilo. A gente tem relatos, até há pouco a gente teve uma situação assim, a pessoa veio e se comunicou, desencarnado há 2 meses, numa situação muito favorável, muito boa, mas teve a sua vida pautada no bom sentimento, se preocupou com os outros, fez o que podia, mas também vivenciou dentro de si. Não é somente a gente estar preocupado excessivamente com os outros e esquecendo de si próprio. É muito importante que a gente faça aquilo que a gente veio fazer em relação a nós mesmos. Colocar melhores sentimentos, adequar as nossas ideias, muitas vezes antigas, com um novo, com um leve, com um sentimento de caridade. A partir desta concepção, Kardec ampliou o conceito de mediunidade, pois ele dá a esta simples, no simples arrepio que se sente pela aproximação fluídica dos desencarnados, na intuição que não se cala em nossas consciências, na inspiração ao acordar, bem como em suas formas mais desenvolvidas, que proporcionam uma comunicação mais eficaz e precisa com o plano espiritual. Antes, quando eu não tinha o conhecimento parcial que eu tenho hoje, porque tudo é parcial, aquilo que a gente sabe, está sempre se aprimorando, a cada momento a gente está adequando aquilo que vem para um aprendizado, estudando e aprendendo. Mas quantas vezes falavam, senti um arrepio, alguma coisa passou por mim ou está próximo, que às vezes não é motivo de estar com frio, com calor. Então é um dos sintomas da aproximação fluídica de alguém que está por alguma razão necessitado. E não é necessário que seja parentes, é simplesmente alguém que precisa. Em tantas outras ocasiões que isso ocorre, a indução ela está sempre, dá para se dizer, ininterrupta. Sempre estamos recebendo algum tipo de informação, mas precisamos muito classificar o que vem. Porque às vezes estamos com baixo teor vibratório por alguma razão e vem algumas ideias e não devemos acatar tudo que é sugestionado. Precisamos ter um crivo para discernir aquilo que pode ser bom, é útil ou está nos baixando mais ainda as nossas defesas. Falou aqui também aquelas sugestões ao acordar. Temos ideias inatas daquilo que devemos fazer, vamos lá, efetuamos e a coisa acontece. Então, informações que recebemos quando estamos fora do corpo, quando desprendemos parcial o espírito da nossa projeção carnal. E aí, ao amanhecer, vem as ideias daquilo que a gente precisar e precisa, mas pelo mérito dos nossos esforços e pela intenção, pelas preces que fizemos
buscar essas informações. E as outras pela comunicação direta, pela própria espiritualidade, ou pelas induções. A gente sempre, é algo que nos pega sempre de surpresa, agora não mais, num tema, por exemplo, que a gente fala. Estuda, tu cria, tu busca pontos aonde que tu vai poder levar alguma informação importante para aqueles que vão ouvir e principalmente para nós que estamos aprendendo junto. E que aí tu chega para falar e tu não fala nada daquilo que tu tinha pensado. Então é a espiritualidade que sabe primeiramente das necessidades de todos nós. Somos sempre instrumentos. E é assim que nós inteiramos junto às pessoas. Quantas vezes servimos de conselheiros das pessoas que estão necessitadas em algum momento mais delicado das suas vidas? Vamos lá, damos atenção e essa informação vem a calhar. Serve. Então somos instrumentos nessas. E nem nos damos conta. Estamos trabalhando a favor, junto ao benfeitor daquela pessoa que necessita, para levar aquela palavra. Vivemos rodeados pelos Espíritos que nos assistem durante nossa jornada, podendo nos guiar para o bem ou para o mal. Por meio da influência que exercem sobre nossos pensamentos, eles nos sugerem as práticas de boas ou más ações. Aqui se mostra duas situações. Os nossos benfeitores, ou anjo da guarda, como queiram chamar seus benfeitores, nos induzem sempre ao caminho do bem, das boas realizações, buscando sempre o crivo da razão, da nossa consciência, para que a gente não tome caminhos escusos que nos causem prejuízos. Esses são os nossos benfeitores, nos induzindo sempre, não induzindo porque eles não têm, vamos dizer, o poder, nem é essa a finalidade, de nos induzir a fazer tal coisa. A nossa vontade deve prevalecer, tanto para o bem quanto para o mal. E o mal, relatando aqui, são aqueles que de alguma forma existe alguma diferença, que causamos em outros tempos, inimigos nossos, espirituais, que por alguma razão ainda querem retratação daquilo que fizemos, dos prejuízos causados em outras vidas e em outros tempos. Então temos essas situações também, mas percebemos que é um contrabalanço aí. Existem os benfeitores nos dando esse apoio e existem aqueles que, se buscarmos somente o caminho do bem, ou pelo menos esse persevere mais, esse outro lado não nos atingirá tanto assim. E não é essa a finalidade. Eles somente servem-se, ou até um atributo do Criador em relação a nós, para fazermos nos exercitar perante esta vida. E eles fazem com que, por mais ruim que seja a influenciação, a dor, as preocupações, o peso que sentimos às vezes sobre o nosso corpo físico e o nosso campo mental, fazem com que nós buscamos outras atividades, buscamos assistência, buscamos compreensão em relação àquilo que está acontecendo. Então tudo serve. Do mal se tira um bem. E outra coisa, há uma diferença, há uma dívida, dá para se dizer assim, do passado que deve ser ressarcida no agora. Pela compreensão nossa. Não raras vezes abro o Evangelho naquelas situações ali. Inimigos desencarnados, duelo, vingança, não raras vezes. Então todos nós ainda devemos um pouco
não ser necessário, mas contribuir para que saiam do estado que se encontram, porque por alguma razão nós contribuímos. Diante disso, a responsabilidade por agir desta ou daquela forma será nossa. Todavia, há casos nos quais a vontade de agir, e por assim dizer, tolhida desde a moral psíquico ao físico cerebral, a alma passa a ser controlada, semelhante a uma marionete, configurando-se então um processo obsessivo de subjugação. Então aqui fala um pouco já desse tempo, aonde que nós estamos chegando, ao processo da obsessão, que seria, dá para se dizer, a inibição da nossa própria vontade. Quando manifestamos a vontade do subjugador, dá para se dizer assim. Quantas vezes nós temos ideias e que não são aquelas nossas? Então, nesse estado de simbiose, dá para se dizer assim, se dá, não sei se vocês já tiveram experiência de pessoas que não respondem pelos atos, tendo que ser assegurada, coisa do tipo. Então, ela entra muito nessa situação aqui, aonde que foge do controle, aonde que há uma, dá para se dizer assim, uma neutralização da própria vontade e o exercício do espírito sedado. Há muitos casos, mas que hoje, até pelo desenvolvimento e pelo conhecimento e a própria religiosidade de todas as religiões contribuem para que isso se perca, mas em estados mais sutis acontece muito, não é? Então, só para nós pensar, não vamos dar vazão para situações e sentimentos de baixo padrão, sentimentos de vingança ou desses teores, que a gente possa sempre elevar mais, mesmo que seja sugestionado, que a gente pense tal coisas, que a gente pense outras melhores, porque essa é a finalidade nossa, ser melhor, viver melhor, vibrar melhor. Ainda se tratando da interferência que se dá em nossos pensamentos, um fato digno de nota é o de que, por meio da telegrafia dos pensamentos, estamos em contato incessante com todos aqueles que habitam neste orbe, sejam encarnados ou desencarnados, influenciando-os e por eles sendo influenciados. Então, vocês imaginam esse emaranhado de conexões mentais por essa telepatia que ocorre. Uma das mais simples, que vocês talvez na totalidade vão concordar comigo, a telepatia do encarnado para encarnado, não deixa de ser comunicações entre os espíritos, que é quando você pensa que vai fazer uma ligação para algum familiar, não consegue nem pegar o telefone, o outro já liga de lá para cá. E isso se dá encarnado para encarnado. Mas pensem na intenção do plano espiritual. Há qualquer criatura que fez parte da nossa vida que já está lá, da mesma forma recebe. Então, se colocamos uma crítica mental, ou articulada com as palavras, ou falando, chega da mesma forma até ela lá. Da mesma forma que a prece, sentido o bom sentimento, elevado, chega aonde a criatura está. E chega até nós também as intenções dela para cá, como ele mesmo coloca aqui para nós. Somos influenciados e influenciadores.
nós devemos convir. Quais são os nossos padrões? São elevados? Nem sempre. Ou na maior parte das vezes oscilamos entre baixar um pouco, se dar por conta e voltar de novo ao ponto de equilíbrio ali. Mas quando conseguimos estar acima, com vibrações mais elevadas, nós sabemos o quanto é bom. E este é o lugar que todos nós desejamos estar. Não é nenhuma condição material que nos dá isso, e sim uma construção mental e espiritual melhor. Isso vai ser um termo de felicidade para nós hoje. É elevar o ser que somos. As perspectivas sempre melhores para cima. Porque as pessoas otimistas, aquelas que levantam aonde que estão inseridas, elas conseguem muito mais do que aquelas que oscilam. E geralmente somos aquelas que oscilam muito. Então, cabe a nós essa responsabilidade. Não há nenhuma responsabilidade, é uma necessidade. Que nós queremos viver e ser melhores, mas precisamos adequar para que isso ocorra. Então a reformulação mental, a perseverança na prece, no agradecimento, na gratidão. Eu digo para vocês assim, que nada é mais importante do que a gente ser grato. É uma emoção. Tive experiências há pouco tempo assim, da gratidão de receber algumas dádivas que estávamos muito necessitados. Então todos nós estamos necessitados de alguma coisa. E quando acontece, quando a gente recebe, aquilo é tudo que mais a gente necessitava e necessita ainda. Aí está um fato desconhecido por muitos, o de que temos ao nosso lado companheiros que atraímos, principalmente no que diz respeito aos desencarnados. A partir do exposto, até o momento e com a base da obra do Livro dos Médiuns, neste jogo de forças mentais invisíveis, que ora se atraem ou se repelem, influenciando nossos pensamentos e ações. Instala-se o estorvo das obsessões, que consiste na capacidade dos espíritos exercerem sobre nossa alma uma forte influência, cujos vínculos resistentes são difíceis de romper. Elas se dividem em obsessão simples, fascinação e subjugação. Então são todos esses tipos aqui que devemos dar a nossa atribuição. Como estamos sendo sugestionáveis no nosso dia a dia? O que damos importância? Porque até mesmo os encarnados podem levantar questões para que as ideias sugeridas cheguem até nós. Então precisamos fazer o discernimento. O que é melhor para nós hoje? O que precisamos? Conexões que não nos tragam realizações reais para nós, devemos deletar ou equacioná-las. Não trancafiar, porque a gente não consegue, o nosso campo mental acaba voltando. Mas vamos para o necessário. Ver em cada situação com muito otimismo, revertendo o aspecto de dificuldade num aspecto bom, construtivo para nossas vidas. Então tudo está ao nosso dispor. Não precisamos ser
vitimados por energias, por espíritos que queiram o nosso mal porventura. Mas nós, mesmo na perseguição, até hoje eu falei, nas perseguições, entre aspas, porque somos perseguidos por aquilo que emitimos. Então, se estamos bem, radiosos, melhores, nada dessas energias nos afetará. Me veio a ideia hoje de falar um pouco sobre Kardec. Até o tema é um livro que fala das suas ações e daquilo que ele nos trouxe como aprendizado junto aos ensinamentos de Jesus. Que ele também, em algum momento, quando a dificuldade se fazia persistente na sua trajetória como codificador, e ele indagou os espíritos se ele falhasse na missão de trazer a doutrina espírita que nós temos acesso hoje codificada ao nosso dispor para nós aprender tudo isso. Aí a espiritualidade disse assim: outros serão designados e farão se cumprir essa proposta. Então, a nossa não tem outro para fazer. Aquilo que devemos melhorar dentro de nós é nós, com a nossa perseverança, e é essa espiritualidade que está junto de nós dia a dia, e junto a esses encarnados que nos querem tão bem. Por isso que às vezes hesitamos e temos dificuldades de seguir quando a gente perde, entre aspas, alguns desses personagens que hoje nós estávamos falando e estudando sobre isso. Mas vem outros. Ou a gente se torna um agente na vida dos outros que virão. E assim sucessivamente temos amparo para prosseguir. E vamos sempre ter, vamos necessitar de amparo quando desencarnarmos também. Da mesma forma, eles vão nos abraçar e vão nos assistir. Então, é o nosso melhoramento, é a nossa individualidade, mas é coletivo. Sabemos que estamos imersos nesse orbe onde os dois planos estão evoluindo das diferentes formas, das mais difíceis às mais sutis. Então, que esse aprendizado possa ser presente na vida de vocês. Vão sentir as influências dos espíritos, das energias, dos encarnados que emitem em relação a nós? Vamos receber. Mas vamos receber bem, porque nós estando do bem, nenhum tipo de energia nos afetará. Isso é muito importante. Quanto melhor vibrarmos, por mais difícil que seja o local,